A gente vai ler então Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Apenas o 6 a gente vai meditar nesse versículo. Diz assim: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos ler outra vez? Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha aqui para mim, por favor, igreja. Toda a sua atenção. Eu, um outro dia, comentei sobre essa mensagem que eu vou pregar hoje para vocês, mas foi só um comentário. Hoje eu quero pregar de fato. Hoje eu quero aprofundar nesse assunto. A outra vez eu apenas citei em uma outra reunião, mas hoje eu quero tratar desse assunto com você. E antes de eu entrar mais a fundo, a gente precisa entender que há coisas das quais Deus ele sente repulsa. Deus ele sente até mesmo ódio, como diz a Bíblia. Mas espera aí, bispo, Deus sente ódio, Deus sente raiva, Deus sente indignação, sim. Sim. E se Deus não tivesse isso nele, ele estaria negando a si mesmo. Porque não é possível Deus ter o mesmo deleite, o mesmo prazer na justiça como na injustiça. Não faz sentido Deus ter o mesmo prazer, o mesmo deleite no bom coração e no mau coração. Não faz sentido ele se deleitar tanto na santidade quanto no pecado. Não faz o menor sentido. E você vai ver passagens na Bíblia que vai mostrar, talvez com outras palavras, mas você vai ver que Deus abomina algumas coisas. Aqui nessa passagem está escrito que Deus odeia, mas você vai encontrar passagens dizendo, eu abomino, Deus abomina a idolatria, Deus abomina o roubo. Aliás, do roubo, em algumas versões diz que ele odeia a iniquidade do roubo. Deus falando mais uma vez que odeia. Tem passagens que ele vai dizer, eu detesto, eu aborreço. E nessa daqui ele está dizendo, eu odeio as obras dos nicolaítas, e ponto para você que também odeia essas mesmas obras dos nicolaítas. É o que Deus está dizendo aqui. Amém, igreja? Amém. Mas, bispo, Deus odeia e está dizendo que o povo aqui da igreja de Éfeso está de parabéns, porque odeia também. Deus aplaudindo o ódio. É isso que eu quero explicar para você, que você entenda e que você faça a separação das coisas, para que você e eu não venhamos colocar palavras na boca de Deus. Por isso que eu quero entender a passagem junto com você. Amém, igreja? Amém. Então você vê Deus aqui dizendo para os Efésios, tenho isso a seu favor, em outras palavras, muito bem, você odeia as obras dos nicolaítas, eu também odeio elas. Quem são os nicolaítas, igreja? A Bíblia não fala claramente, especificamente, quem é esse povo e quais são essas obras, mas nos faz entender. Leia comigo, por favor, o versículo 14 e o 15 do capítulo 2, diz assim, ó. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Aqui já Deus está contra. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha aqui de novo os nicolaítas. Aqui agora em Pérgamo, é outra cidade, é outra igreja, e Deus falando, eu tenho contra vocês. Se para a igreja de Efésios Deus está falando, eu tenho isso a seu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas, para Pérgamo Deus está dizendo, eu tenho isso contra você, porque você está tolerando, você está aceitando, você está admitindo as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, igreja, aqui fala de uma doutrina dos nicolaítas. Foi um grupo que surgiu dentro da igreja, contaminando a igreja,
dizendo que a imoralidade sexual, a fornicação, o adultério, era coisa que não tinha nada a ver. Incentivando jovens solteiros a praticarem, a ter uma vida sexual ativa, e que isso está tudo bem. A fornicação e até mesmo a idolatria, que estava tudo bem, que estava tudo certo, e isso vinha fermentando a igreja. Está dando para entender direitinho? É por isso que lá em Efésios ele vai dizer: eu tenho ao seu favor que você está reprimindo essa doutrina, não está de acordo com isso, não está deixando isso se alastrar dentro da igreja. Eu tenho isso a seu favor. E para Pérgamo ele vai dizer: eu tenho isso contra você, porque você está deixando, você está aceitando essa doutrina dentro da igreja. O nome Nicolaíta não se sabe, mas se especula que é porque o inventor da seita, do ensinamento, possivelmente se chamava Nicolau. E isso é o que Balaão fez lá atrás. Isso está lá no livro de Números. Quando ele não consegue amaldiçoar o povo, porque Deus não deixa, o próprio Deus não deixa, mas ele quer o dinheiro do rei inimigo, do povo de Deus. Então ele dá ideias, ele dá sugestão, ele diz o seguinte: olha, eu não posso amaldiçoar eles, porque eles são abençoados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos colocar uma armadilha no caminho deles. Pega as prostitutas cultuais, aquelas que na cerimônia de culto dos ídolos se envolvem na prostituição, são as sacerdotisas de Baal, de Afrodite, enfim, tinha muito isso no passado. E aproxima elas dos homens do povo de Deus. Eles vão cair tanto na prostituição quanto na idolatria delas. Deus vai ficar irado com eles, Deus vai ficar zangado com eles, Deus vai tirar o favor deles e vocês vão prevalecer contra eles. Uma estratégia, uma astúcia para levar o povo a tropeçar e a pecar contra Deus. E o que Balaão fez lá atrás, o povo de Israel, os nicolaítas estão repetindo agora dentro da igreja, a igreja de Cristo. Está dando para entender direitinho? Então Deus vai dizer: eu não tolero isso, não aceito isso, eu abomino isso. Essa doutrina satânica, maligna, onde a prostituição, a fornicação, o pecado, a idolatria é tolerado e aceitado, praticado, sem nenhum impedimento. Deus odeia isso. Ficou muito claro isso aqui nessa passagem, no versículo que nós lemos. Mas isso aqui, igreja, é para você entender onde eu quero chegar, e onde eu quero chegar é exatamente aqui. Jesus está dizendo: eu odeio as obras dos nicolaítas. Percebeu algum detalhe aí ou não? Jesus não disse: eu odeio os nicolaítas. Foi isso que ele disse? Não. Eu odeio as obras dos nicolaítas. Por que eu estou dizendo isso para você, igreja? A gente vive caminhando em cima de uma linha muito fina, muito tênue, no fio da navalha. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de separar o pecado do pecador, a obra da pessoa. E a gente muito facilmente cruza essa linha e passa a odiar a pessoa. E julgar a pessoa, e condenar a pessoa, quando a gente deveria aprender com Cristo e fazer essa separação. Ali está uma criatura. Por mais que faça coisas erradas, por mais que pratique pecados abomináveis, é uma criatura feita à imagem, semelhança de Deus. É alguém por quem o Senhor morreu na cruz. É um ser humano que está ali, carente de misericórdia como eu. Diga glória a Deus. Só que é muito fácil, é um perigo, é uma coisa assim muito... É facinho de eu e você cruzar essa linha e começar a odiar as pessoas. Eu falo isso porque eu me incluo nisso, eu vivo isso todos os dias. Eu vivo essa guerra na mente, no meu interior, e muitos de nós que queremos agradar a Deus, vamos viver também, mas a gente tem que se policiar, a gente tem que guardar o nosso coração, para a gente não nutrir raiva, ódio, indignação contra pessoas. Seres humanos, criados pelo mesmo Deus que criou a mim e criou a você.
Então reprove todas as más obras que ela faz no seu coração. Mas, por favor, não coloque um selo nessa pessoa, um carimbo nela. Não faça julgamentos. Não tenha palavras de condenação, porque o único juiz que pode julgar as almas é o Senhor Deus. E mais ninguém. Está dando para entender direitinho? Eu digo para você que essa é uma linha muito fina, porque e o diabo vai se aproveitar dessa situação. Pessoas vão fazer coisas diante de nós, praticar atos que nós, que agora fomos transformados pela palavra, não aplaudimos mais como aplaudíamos antes. Eles vão fazer coisas com a sua vida, com o seu corpo, com a sua família, que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, não é possível. Porque hoje você tem um outro coração, uma outra visão, e você não se conforma com aquilo. Você vai ver pessoas tendo reações que você vai olhar e vai dizer, não pode tanta maldade, não pode tanta injustiça, não pode tanta perversidade, não pode. Você vai ficar indignado com aquilo. E deixa eu abrir um parênteses aqui, igreja. Se você não se indignar com essas coisas, a maldade, a injustiça, se você cristão não se indignar com o pecado, que assola, que escraviza pessoas, algo não está bem com você. O fato de eu ser crente, o fato de eu ter me convertido, não significa que agora eu sou uma pessoa apática, que agora eu sou uma pessoa que eu vivo no mundo da lua. Não, de jeito nenhum. Eu volto para o versículo, Jesus está dizendo, eu tenho a seu favor, em outras palavras, aprovado, meu filho. Está certo, você odeia as obras dos nicolaítas, continue assim. Não aplauda a injustiça, não diga que é uma bobagem, não aplauda a maldade, não diga que o mundo é assim mesmo, não faça isso. Você faz muito bem em repudiar essas coisas, faz muito bem. Mas, por favor, não odeie os nicolaítas, odeie as obras dos nicolaítas. Está dando para entender direitinho, igreja? Então, cuidado com aquela pessoa que talvez Satanás plantou no seu caminho. E ela faz tudo aquilo que você, como filho, como filha de Deus, reprova. Às vezes está tão perto, está dentro de casa. É o filho, é o marido, é alguém muito próximo. E faz coisas que você olha e aquilo te deixa doido. Aquilo faz o teu sangue ferver. Aquilo traz indignação para você, mas uma indignação tão grande. Poderia dar inúmeros exemplos aqui. Gente que compra de você, não paga e depois desfila por aí. Você olha para aquilo e fala, não pode uma coisa dessa, gente, não pode. Eu estou aqui precisando, minha família está precisando. A pessoa comprou, não pagou, dissimula, vai gastar com outras coisas. E eu estou aqui. É direito meu. Isso causa indignação ou não causa, igreja? Mas, por favor, não odeie essa pessoa. Reprove o que ela fez. Não vá fazer igual. Não vai dizer, todo mundo faz, a partir de hoje eu estou fazendo também. Não faça isso. Mas, por favor, não nutra em você, no seu coração, ódio, raiva, indignação por ninguém. Por ninguém. Às vezes alguém toma uma atitude, faz alguma coisa dentro da sua família, dentro do seu trabalho, e você percebe que aquilo é mal, é perverso, e você percebe que aquilo está trazendo prejuízo, inclusive para você. E o sentimento que vem, o sentimento que aflora é de uma indignação tão grande, que se você não vigiar, se você não se policiar, daqui a pouco você está praguejando, amaldiçoando, condenando, mandando para o inferno essa pessoa. E por pior que ela seja, não faça isso.
reprove as obras dela. Clame ao Senhor para que te dê um livramento dessa situação e clame ao Senhor para que tenha misericórdia dela, mas não nutra esse sentimento dentro de você. Eu não sou juiz. Alguém aqui é juiz, igreja? Eu não posso condenar ninguém. Isso, o Senhor vive isso? Vivo. O Senhor passa por isso? Passo. Muito mais do que você imagina. Mas às vezes eu percebo meu coração querendo cruzar essa linha. Eu percebo meu coração quando eu lembro da cara do indivíduo ou da indivídua e eu começo a ficar nervoso. Mas já não é com o que ela faz, é com ela mesma, é com aquela pessoa. Eu começo a ficar irritado, indignado, mas não é mais com o que ela faz. Agora é ela que eu não estou suportando, é ela que eu não estou tolerando mais na minha mente, na minha vida, nos meus caminhos. É dela que eu estou pegando ranço, nojo. Isso não está certo, igreja. Estou dizendo isso para você, estou dizendo isso para mim também. Quem está entendendo direitinho? Mas, bispo, como é que faz então, meu Deus do céu? Eu tenho assim que fazer coraçãozinho para essa pessoa e dizer que ela é um mocinho? Não. Não chega tanto. Nem tem necessidade disso. Apenas faça essa separação e coloque na mão de Deus. Porque Deus é quem diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Essa coisa de retribuir, essa coisa de fazer pagar, essa coisa de a pessoa colher o que plantou, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Amém, igreja? É o que Deus está dizendo. Isso não é coisa sua, isso é coisa minha, não se meta com isso. Eu quero que quebre a cara. Eu quero que se arrepende. Eu quero que aconteça isso. Eu quero que aconteça aquilo. Olha para mim, igreja. Para com isso. Diga para quem está do seu lado: para com isso. A gente não tem autoridade para isso. A gente não recebeu de Deus permissão para isso. Bispo, então ser crente é ser um bobo. Me desculpe, mas eu não quero ser. O mestre, o grande mestre Jesus, ensinou que a gente deve amar os nossos inimigos. A não ser que você não concorde com ele. Se você, me desculpe, posso ser sincero com você? Se com tudo isso, e até usando o exemplo de Cristo, você ainda está contrariado com a pregação, você perdeu viagem. E até agora, nada aconteceu no seu coração. Eu desejo que no final dessa mensagem, usando a palavra de Deus como eu estou usando, o exemplo de Cristo como eu estou usando, você fique convencido, convencida de que não está na sua mão julgar pessoas, não está na sua mão condenar pessoas, mas o seu dever é amá-las, apesar de quem são, e orar por elas, apesar de quem são. Quem está entendendo direitinho? Mas vocês estão longe. Prestando atenção, né? Que bom. Então eu preciso no dia a dia praticar esse exercício. Qual exercício? Fazer a separação. Vou dar um exemplo para você, mas eu acho que é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Aqui está a pessoa que me causa tanta raiva. Mas lembra que eu falei que é um exemplo. Pelo amor de Cristo. Só um exemplo. Mas tanta raiva, tanta raiva. Aqui está uma pessoa que ela arma, ela calcula, ela faz assim de um jeito que ela parece que se delicia, porque ela tem prazer na minha raiva, estragar o meu dia. Ela gosta, mas ela gosta. O que eu, como um bom cristão, filho de Deus, devo fazer? Não concordar com o que ela faz.
Porque às vezes a gente comete esse erro. Ah, vai ser na mesma moeda agora. Pera lá, vai ter o troco. Pronto, eu me igualei a ela, tá certo? Tá certo? Não, porque Jesus está dizendo, você faz muito bem em odiar as obras dessa pessoa. Eu tenho isso a seu favor, que você não gosta do que eles fazem. Então eu não tenho que gostar do que ela faz. Eu não tenho que repetir ou replicar as mesmas obras dela. Jamais. É como dizem, cada um dá o que tem. Se ela tem isso para dar, maldade para dar, injustiça para oferecer, é o que ela tem. Mas não é isso que eu carrego dentro de mim. Eu carrego outras coisas, outras virtudes. Eu tenho outra essência. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E cada um dá o que tem. Se ela me dá ódio, eu vou dar para ela o quê? Amor. Mas, bispo, isso parece uma loucura. Isso é coisa de gente boba. Isso é coisa de gente tola. Não concordo. Talvez você esteja assistindo muita coisa por aí que está te ensinando outra coisa que não é o que a Bíblia diz. E a Bíblia deveria ser o seu instrumento para nortear a sua vida, para orientar a sua vida. Aí você assiste novela da Globo, está lá o outro. O marido trai, a mulher diz, vou trair também. Aí você está lá assistindo outra coisa na internet e as pessoas estão aplaudindo que tem que pagar na mesma moeda, sim. Porque se não for assim, você é bobo, você é boba. Mas a Bíblia está dizendo, pouco para você, porque você não aprova o que o outro faz. Essa é a primeira coisa. Não vou entrar no jogo, não vou pagar na mesma moeda, não vou retribuir ela do jeito que ela faz comigo. Segunda coisa que eu estou ensinando para vocês, fazer a separação. O que ela faz eu reprovo, o que ela faz eu não tolero, o que ela faz eu nunca na minha vida vou concordar, jamais. Mas aqui está alguém carente de misericórdia. Aqui está alguém que precisa ter a sua vida transformada. Aqui está alguém que precisa abrir os olhos e enxergar que poço de perdição que ela está vivendo, destilando tanta maldade, destilando tanta injustiça, tanto veneno para cima dos outros. Essa pessoa precisa do meu amor, precisa da minha oração. Amém, igreja? É isso que você precisa aprender. Separar. Há uma linha que divide a pessoa da sua obra. Há uma linha, ela é muito fina, repito, mas há uma linha que separa o pecador do pecado. E o que Deus odeia não é o nicolaíta. O que Jesus está dizendo, eu odeio, não é aquele grupo. E olha que os pecados deles não eram coisa pouca. Fornicação, prostituição, idolatria. E Jesus não fala, odeio essa gente, odeio esse povo. Ele não diz isso. Ele diz, eu odeio o que eles fazem. Eu odeio as obras deles. No entanto, eu morri por eles. No entanto, meu Pai os criou. Meu Pai os formou, os fez. Então eu odeio o que eles fazem, mas eu não odeio a eles. Eu já vou encerrar a igreja. Eu queria que você fizesse um exame do seu coração. Porque aquele que quer andar com Deus, fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, não vai faltar secretário do diabo, enviado de Satanás na sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, para te levar ao limite. E você cruzar essa linha. E você passar a destilar ódio dessa pessoa. Raiva dessa pessoa. Ao ponto dela se tornar insuportável. Não faça isso. Olhe para essa pessoa, seja ela quem for, faça ela o que esteja fazendo. É uma criatura. Precisa da misericórdia. Precisa conhecer o amor de Deus. Olha para o seu passado. Posso falar? Isso é para mim também. A gente sempre foi flor que se cheirasse? Imagina se Deus naquela época dissesse, eu odeio você, eu não quero você, eu rejeito você, você estaria aqui hoje? Não. Menino mau, menina má, não te quero. Rejeitado, ao selo, condenado,
rejeitado, a gente não estaria aqui desfrutando dessa graça, desfrutando do reino de Deus e esperando para aquilo que ainda está por vir. Se Ele colocasse um carimbo na gente, e a gente que nem é Deus e está muito longe de ser, a gente está carimbando as pessoas: inferno, lago de fogo, maldito, cão, e por aí vai. Está dando para entender direitinho? Como filho de Deus, como filho de Deus, aprenda a identificar essa linha de separação. Repudie as obras, não cruza a linha, odiando pessoas, matando pessoas no seu coração. Deus não aprova isso. João falou isso. Aquele que odeia o seu irmão, vamos ver se vocês sabem o que João disse: aquele que odeia o seu irmão é? Aquele que odeia o seu irmão é? Assassino. Alguém falou aí? Assassino. Você já parou para pensar nisso? Eu sou incapaz de puxar uma arma. Eu sou incapaz de atacar com uma faca, seja lá o que for. Jamais eu mataria alguém, mas eu odeio. Pronto. Matou no coração. Matou aqui dentro. Fulano para mim não existe, fulano para mim está morto, fulano, pronto, acabou. Então pare e pense nisso. A gente vai tomar Santa Ceia agora. Amém, igreja? Eu queria que você refletisse sobre isso. E se você cruzou a linha, se você diz: bispo, eu tenho vontade de desganar, eu tenho vontade de pegar assim no pescoço, o senhor não tem ideia. Eu, como filho de Deus, já abri essa minha boca para dizer: tomara que morra, que uma coisa aconteça. Talvez já aconteceu. E você errou a fazer isso. Mas Deus está aqui para perdoar você. Amém? A mim, a todos nós. Agora procure evitar, depois de ter ouvido uma palavra como essa, procure evitar, evita. Quando você perceber que você tocou na linha, já está esbarrando nela, e se você continuar mais um pouquinho, você pula para o lado de lá. Põe o teu joelho no chão, põe a tua cara no chão e diga: Senhor, me ajuda nessa hora. Porque eu não quero esse sentimento dentro de mim por ninguém, por nenhuma pessoa, por nenhuma criatura criada pelo Senhor, por nenhuma criatura nesse mundo pela qual o Senhor deu a sua vida. Não quero odiar, não quero alimentar esse sentimento. Clame a Deus para que você não cruze essa linha de novo. Amém, igreja? Você entendeu a palavra direitinho? Quem entendeu? Eu queria que as obreiras preparassem a Santa Ceia nesse momento. Peça para Deus purificar o seu coração. Se essa palavra falou com você e se você se encontra nessa situação, peça para Jesus limpar, perdoar você por ter nutrido ódio, mágoa, rancor, ranço, indignação no seu coração. Ninguém está habilitado a condenar pessoas pelos seus pecados. Os crimes são julgados pelo tribunal humano. Aqueles juízes, aquela corte pode julgar. Mas os pecados, aquilo que é inerente à alma da pessoa, aquilo que é inerente ao juízo eterno, ao juízo final, aquilo que você, como homem, mulher espiritual que é, avalia como pecado, não julgue ninguém por isso. Quantas coisas fizemos e o Senhor perdoou. Quantas coisas fizemos e o Senhor jogou para trás de suas costas no mar do esquecimento. E disse: delas não me lembrarei mais. Olha que grande salvação o Senhor nos deu. E por que é que eu vou querer morte, destruição, inferno para as pessoas? Quem sou eu para dizer: fulano vai, tem que ir? Só pode ir. A redenção para o maior dos pecadores.
há salvação para o pior deles. A prova disso é que eu estou aqui. Pai, nos dê a tua graça, Senhor. Nos dê um coração transformado. Eu sei que para muitos é muito difícil isso que foi falado aqui hoje. Eu sei que parece até um discurso de gente fraca, de gente boba, de gente tola. Mas o reino do Senhor não é deste mundo. As leis do Senhor não são como as nossas. E o Senhor não tem prazer na morte do perverso, diz a tua palavra. Mas o Senhor está esperando que ele se arrependa até o último dia. Nos ajuda, Pai. Limpa o nosso coração, nos dê bons olhos. Não para concordar com o pecado. Não para passar a mão na cabeça e dizer está tudo certo, continue fazendo. Não. Não para dizer vai fundo, eu não ligo, está tudo bem. Não. A gente não pode aprovar o pecado. Mas quem é a gente para condenar o pecador? Não deixe as coisas se misturarem, se confundirem na nossa cabeça, Pai. Mas que a gente saiba fazer a separação que essa palavra nos ensina. Tu odeias as obras dos nicolaítas. Tu não disseste, ninguém vai pôr palavra na tua boca dizendo que o Senhor odeia o nicolaíta. Nos ajude, Pai. Nos dê graça. Em nome do Senhor Jesus. Levanta esse pão, levanta esse cálice. Nós consagramos a Ti, Senhor, esses dois elementos. E participamos desse momento tão sublime. Participamos dessa hora tão sagrada, tão santa. E que é um privilégio para nós, Pai. E que ao participar desses elementos, Senhor, que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Que recebamos a vida de Deus em nós. Que sejamos vivificados. Que sejamos revigorados na alma e também no corpo. Consagramos a Ti, Pai. Abençoe o pão, abençoe o cálice. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja, com fé, com reverência, coma do pão e beba do cálice. Dê graças ao Senhor e agradeça pelo que Ele está fazendo no seu coração. E eu vou pedir algo a você agora, igreja. O caminho mais curto para você amar o seu inimigo. O caminho mais curto para você amar quem te faz mal. É orar por essa pessoa. Talvez você não esperava eu pedir isso, mas eu vou pedir isso agora. Feche os seus olhos. Pense em quem tem tirado a tua paz, o teu sossego. Pense em quem tem causado transtornos na sua vida. Ore por essa pessoa. Mas ore para Deus abençoá-la. Ore para Deus ter compaixão dela. Ore para Deus ter misericórdia dela. Como teve de você um dia. E ainda tem. Ore para Deus de encontrar ela agora. Com aquelas ricas misericórdias que Ele tem, que não tem fim. Envolvê-la, abraçá-la, abrir os olhos dela, perdoar ela, dar salvação a ela também. Oh, meu Pai, nós oramos, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Fostes tão paciente conosco, tão misericordioso conosco. Nos ensina a ser paciente também. Eu sei que não é fácil. Nos ensina, meu Deus, a derramar sobre elas as misericórdias que o Senhor tem nos dado. Tu nos deste um coração novo, cheio de misericórdia. Então que venhamos praticar misericórdia também. E talvez alguém pense, mas fulano não merece. E quem merece? Quem é que merece? Pode encontrar eles, Pai. Abraça-os. Constranja-os com o teu amor. Constranja eles, meu Pai, a ponto deles se sentirem atraídos pelo Senhor, como um dia fizeste conosco.
Seja o pai, seja a mãe, o sogro, a sogra, o cliente, o patrão, o funcionário, o vizinho, seja quem for, Pai. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor vem, e nós queremos ir contigo, Pai. Que não seja um tropeço chamado rancor, que não seja um tropeço chamado mágoa, que venha nos deixar de fora do teu reino, da mesa que tens preparada para nós naquele lugar. Aleluia. Levanta as mãos, igreja. O Senhor vem, diga a Ele: vem me buscar. Eu quero estar preparado para o grande dia. Eu quero que o mais terrível pecador desse mundo esteja lá também, nesse reino, junto comigo. O Senhor quer te ver no reino dele. Isso alegra o seu coração? Isso alegra o seu coração? Ele quer você lá com ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa que tanto te faz mal, tanto te perturba, tanto te incomoda, Deus quer ela lá também com ele. Ele morreu por você naquela cruz. Mas lembre-se, ele morreu por ela também. O perdão que chegou até você, te alcançou. O amor que envolveu você, transformou você, está disponível para ela também. O céu está preparado para você. Jesus quer preparar para ela também. E por que é que a gente está matando pessoas dentro de nós? Por que é que a gente tem um dedo esticado apontando para os outros, condenando? Por favor. Por favor. Ame com o amor de Jesus. Aliás, a lei dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo, não é isso? O Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou, amai como eu vos amo. O amor de Jesus está num outro nível. O amor de Jesus encobre transgressões, pecados, maldades. E é com esse amor que eu e você devemos amar. Guarde essa lição no seu coração, que não é minha, é de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Palavras de Jesus. Se você não gostar de mim, do que eu falei, do que eu preguei, esqueça as minhas palavras todas, mas fique com a palavra de Jesus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Diga: Senhor Jesus, obrigado por me ensinar, por me mostrar o teu amor. Eu quero amar como o teu amor. Diga amém, diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus.